Realmente vou comer, tá? Então, começamos. Eu pego uma lá pra ti. Eu pego uma lá pra ti. Zanaí, água pra mim, por favor. Ai, eu tô esquecendo. Agorzinho também. Gurias, falamos nos olhando ou... A preferência, você pode ficar à vontade, porque o importante é o áudio, né? Boa noite, bem-vindos a mais um Reinice, agora oficialmente com os nossos convidados de hoje. Eu faço questão de apresentá-los. Do meu lado, o icônico, Tá que nem eu. icônico Jean Barreto, mas estou roubando, né, a nomenclatura que o Veco utilizou, né, para fazer referência a esse lugar sensacional que é a Confraria das Máquinas Zoubir aqui em Gravataí. E a Renata vai apresentar o rapaz que hoje foi Amiga, mas... foi motivo de briga lá em casa, porque teve gente que veio de longe achando que a live ia ser lá em casa. É mesmo? Ah. Mas ainda bem, não tem chat hoje comigo. Ou Veco Max, né? Maravilhoso. Guitarrista de nenhum de nós. Isso aí. Não vou falar muita coisa, porque eu quero que Eles falem mais. Eles falem um pouquinho mais. Hoje a gente vai contar com uma nova dinâmica que está se implementando aos pouquinhos, porque tem se tornado possível. A nossa live, que antes era separada em 2 blocos separadamente, né? Dois convidados separados. Hoje conta com essa dinâmica aqui maravilhosa, que é a participação dos nossos 2 convidados ali, juntinhos, um participando na história do outro. Só assinei o contrato sabendo que era assim. Senão não Porque- estaria. Ai, meu Eu, Deus. por exemplo, eu fiquei sem alternativa e sem escolha, mas quando eu fiquei sabendo que era com o Veco, daí eu disse, pô, me coloca nessa. Até porque não tinha pra onde fugir, porque era aqui na casa dele. A gente pode chamar a confraria da casa do Jean. Né? Eu acho que ele, ser humano, se confunde com esse lugar maravilhoso, Sim, com certeza. icônico. Quem não conhece... Quando a gente fala, tá na perdendo. verdade é muito básico, assim, né? Quando a gente fala em confraria, a menção é ao Jean, né? Exato. Então, Eu acho legal quando as pessoas agregam aquilo que faz ao seu sobrenome. Por exemplo, o Veco do Nenhum, É. né? O É Jean da verdade. Confraria. Esses sobrenomes eles se tornam cada vez mais pesados, né? Deixa eu até me arrepender de falar isso. né? é uma verdade. responsabilidade grande, né? É uma responsa que a gente carrega. E uma história, né? É, A gente exatamente. só coloca esse sobrenome quando a gente tem uma história. Né? E se orgulha dela, né? Verdade. Maravilha. Quem não sabe, Confraria das Máquinas é em Gravataí, na parada 61. 61. Rua Barão de Santo Ângelo, loja 5. Olha aí. É lá nas redes, Facebook, Instagram. Isso aí, Curtiu se o rock and roll antes de dessa mais nada, região? já comecem a seguir Confraria das Máquinas Zoubir. Não só porque algumas das nossas lives serão aqui, mas porque é um lugar sensacional que reúne bandas incríveis, shows muito bons. E antes de mais nada, e não menos importante, clica lá, pega o link aqui do canal Reinice e Pergunta. Live aí, semanalmente. Toda terça-feira, a partir das 20 horas, com pessoas icônicas. Ah, adorei! Adorei! Você sabe que a primeira vez que eu vim aqui, eu vim para tocar, né? Aham. E a gente chegou, para variar, aquele modo Santa Cruzense de ser, cheguei cedo. Eu e o Jojo, meu parceiro de vários projetos, e a gente estacionou na frente, estava tudo fechado, assim, eu falei, cara, Chegou cedo, pra cheguei passagem. cedo, Cara, como será que quando o Gia começou a abrir, assim, que a gente entrou nesse lugar, assim, eu fui ficando mais feliz ainda, porque a gente vai descobrindo várias coisas assim, nas paredes, inclusive olhando os LPs que tem, assim, tem vários que são
parte da minha trajetória como músico, mas não só como músico, como pessoa também, né? Porque a música... Porque o cara assistiu aí, né? Fora que a gente viu tocando, né? Mas que em algum momento foi importante nessa trajetória de músico, principalmente, mas como pessoa também. Aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, a minha vida ela é recheada de música. Assim. Tem música 24 horas por dia em casa, inclusive certas músicas que eu não posso ouvir em determinados momentos, porque ou me deixa muito eufórico ou me derruba, porque a música, como dizem os argentinos, né, a gente tem que ter piel de gallina, né, ou seja, tem que arrepiar, né. O serviço da música. Estava lendo essa semana sobre isso. Eu acho tão legal isso. Por que um acorde ou uma melodia, uma parte da letra te coloca num estado de espírito ou eufórico ou derrubado, assim, porque ela contém uma história. Por isso que a música que a gente está sempre se referindo aqui aos anos 80, assim, elas são tão importantes para o rock brasileiro, porque ela estava contextualizada assim, no momento do Brasil. Hoje, não o rock, mas o que se faz assim, é uma música, ela é tão gratuita, ela é tão num clique assim, que tu não vira para a próxima música, né? Tu tem, talvez a coisa que mais me irrita, eu já vou passar a palavra que eu falo pra caralho. Sim. A coisa que mais me irrita hoje quando eu converso com músicos diz assim... A única que não fala muito é a Renata. Quando o músico diz assim pra mim, cara, eu tenho que ter um hit. Não, tu não tem que ter um hit, cara. Tu não tem que ter um single, tu tem que ter uma obra. Talvez ela comece por uma música que não seja um hit ou um single. Mas a gente nunca sabe quando o hit, que nem o cara fala, tu nunca sabe quando vai virar uma obra, né? Não depende. Às vezes uma letra, mas às vezes um tom, uma nota colocando certo, muita gente vai cantar e ela tem que contar uma história. A história de toda a letra é mexer com o amor, mexer com a emoção das pessoas, tudo que influencia, tudo que está no ar, no espaço, no momento, tu vai tocar em alguém. Essa semana eu assistia, até recomendo para vocês, quem está assistindo, a série que entrou na Netflix agora sobre a vida do Fito Paz. Eu sou um fã do Fito Paz, o Nenhum já gravou com ele, mas tu vendo o filme, tu entende mais a angústia daquele homem. E como ele conseguiu botar para fora todas as coisas ruins que aconteceram na vida dele, pessoais, assim, com a família, tá na música dele. Isso é uma coisa muito difícil, porque aquilo ali é quase tu deitar num divã e ter milhões de fãs te assistindo, o que tu vai botar para fora. E ele conseguiu botar toda a dor dele, e depois o amor, por isso que se chama El Amor, depois o amor. Em forma de música. Então eu tirei mais o chapéu, recomendo, assistam El Amor, depois El Amor Tá na Netflix. Tá na Netflix, do Fito Paz. São 8 capítulos, assim, que eu, como conhecedor da obra dele, tive que em alguns momentos parar de assistir, porque aquilo mexeu. Realmente demais, tocou. assim, porque tu entra na história do cara, assim, o cara ser um puta do músico e ter tido uma história tão ímpar, assim, pessoal, cara, genial, recomendo. Eu não assisti. Aí, ó, a live ainda recomenda. Recomenda. Não é do Silvio Santos, eu não vi ainda, mas me disseram que é muito bom. Eu não vi ainda. Confia. Inclusive ele tem um disco chamado Confia. Veco, vamos de uma maneira breve, porque a gente está vendo que o negócio vai se estender aqui. E de uma maneira breve, te apresenta, por favor. Fala quem Conta tu um és, pouquinho de onde do tu vem. Veco Marques, que a gente não conhece, porque assim, né? Uma coisa que eu falo que é muito normal, eu sou filha de músico que cresceu nesse meio. Então meu pai me ensinou, inclusive ele tocou aquela música, né, que ontem mesmo eu postei um negócio que aconteceu um evento em casa, eu me lembrei dele, aí eu fiz um Reels, postei em homenagem a ele, e aí o Jean tava tocando uma música que ele tocava, ele gostava muito, me lembrou de novo. Mas ele me ensinou isso, que quando a gente gosta de uma música, a gente deve para esse autor o respeito de conhecer a sua obra, saber quem ele é. Então, eu normalmente sei um pouquinho mais do que as pessoas, que o normal qual é? É a galera assim, vai lá, curte uma música, memoriza a letra, escuta 100 vezes por dia e deu. Às vezes as pessoas sabem quem são, e às vezes eu ainda me choco com isso. Eu canto uma música e a pessoa, eu conheço a música, quem é que toca? Como é que não sabe quem é que toca? Não, pra ti é muito óbvio quem toca, pra mim não é, né? Então, a gente não conhece a pessoa, isso, né? Isso que está dizendo abre uma segunda conversa que a gente pode ter um pouquinho mais adiante.
que é justamente esse monte de LPs que tem na parede, continham informações preciosas para quem gosta de ouvir música. Tu abria, tinha uma informação. Quem era o guitarrista, quem era o vocalista, quem produziu, onde foi gravado, e vinha o selo mais importante para mim. Música é cultura. Isso nos discos sempre teve isso. Quando o vinil sumiu e que eles foram parar aqui dentro, as pessoas se tornaram preguiçosas de ir atrás, de se apaixonar pelo artista, de ter justamente isso. Bom, Veco Marx. Amei. Fala pelos cotovelos. Eu sou nascido em Santa Cruz, nasci com o nome de Harvey Marx. Opa! Quase uma Harley Davidson, depois esse cara vai falar bastante sobre moto. Passei toda a minha adolescência em Santa Cruz, me apaixonei pelos Beatles violentamente, por causa de uma tia minha, tia Tina, irmã da minha mãe, que ela colocava os Beatles para tocar e eu tinha uma raquete de tênis, porque Santa Cruz é uma cidade de muitos tenistas. E eu pegava a raquetinha canhota e cantava chulé, chulé, yeah, yeah, chulé. Chulovzinho dos Beatles. E aquilo ali foi entrando e nunca mais sumiu. Esses dias mexendo nos meus discos de vinil. Achou a raquete? Achei uma meia pro chulé. Não, eu achei um disco que eu. Um disco que eu roubei dela, que era um disco do Simon & Garfunkel, que é um disco super importante, daquelas músicas que nem sempre eu estou pronto para ouvir, porque mexe com sentimentos legais. Saí de Santa Cruz, morei um ano em Santa Maria, onde eu conheci, me aprofundei um pouquinho mais na música gaúcha, na música folclórica. Cidade do rock. Cidade do rock e também com um grande festival de música nativista. Vim para Porto Alegre e aí misturei tudo. Misturei o rock, porque no colégio que eu estudei, no Colégio das Dores, todos os nenhuns estudavam, mas o meu vizinho de apartamento era filho de um militar que morou na Argentina e trouxe muito do folclore argentino para a gente ouvir. Então eu era um piá de nada e já curtia Piazzolla, o folclore argentino, e aí me apaixonei pelo Luiz Carlos Borges, que é o maior cara do folclore do Rio Grande do Sul. Toquei com ele, conheci o Borghetti, toquei com ele. Aí numa gravação, o Nenhum de Nós é uma banda que sempre misturou a gaita. Então no segundo disco, o Borghetti foi convidado para tocar com Nenhum de Nós. Eu reencontrei meus colegas de colégio, olha a mistura toda. E passei a tocar com Nenhum de Nós. Ou seja, eu sou um cara de 59 anos, com pelo menos 55 envolvidos com música. Porque eu acho que o músico não é aquele cara que só toca o instrumento. A pessoa que sabe ouvir música, com esse talento que tu falou, de querer saber quem... De ter interesse. Para mim, é um músico que não toca o instrumento, mas é uma pessoa que se envolve. Isso aí foi um colega meu da região aqui, um músico local aqui, bem conhecido na região aqui, metropolitana, o Chico Bianchi, da Metamorfose. Ele falou para mim um dia, além de eu arranhar um violão, gostar, e também tocar um monte de coisa, fora rock, ser apaixonado por música, ele falou para mim assim, disse, cara, não tem mais música que tu. Porque tu respira música, porque tu corre atrás, tu sabe o nome do autor, tu lê bastante, tu sabe que dia o cara compôs, de que maneira, por que a letra tem a ver com isso, tu sabe a data de nascimento dos caras e principalmente tu contrata todo mundo. Verdade. Então tu é o cara mais músico que tu não tem. De repente só não executa igual nós, mas mais músico. Então quer dizer que eu já posso dizer a partir de hoje que meu marido vive dizendo que eu sou metida, não sou metida, então eu sou musicista também. Não, com certeza. Musicista. O dom de ouvir com bons ouvidos. Por exemplo, eu sempre acho que eu conheço vários músicos que buscam uma perfeição técnica, porque acham que vai ter mais músico assistindo ele no público. Não, o músico não vê show de músico, raríssimas sessões. Quem vê é a pessoa que gosta do teu trabalho. E não faz um pré-julgamento se tu errou aquele ré maior, né? Isso aí é bobagem. A música é um contexto todo, de uma letra, de uma melodia, de um ritmo, da predisposição de tu ouvir aquilo naquele momento. É um conjunto. As pessoas não ficam apontando o dedo, dizendo, olha aquele cara. Isso é besteira. Olha, ali tem até um pezinho, agora me apontou, ali tem até um pezinho, que pezinho é esse? É o pezinho da Duda, da Maria Eduarda. Tem a mãozinha dela e o pé. Sempre achei que para fazer uma tatuagem tinha que ter um grande motivo. Acho que um filho... um grande motivo. É isso aí. Então... Vai estar ali a minha.
Tá, agora vamos fazer a pergunta pro seu Jean, né, Jean? E aí? Isso aí. Fala um pouquinho de Jean. Todo mundo conhece o Jean. Meu pai natural de Cachoeira do Sul, a minha mãe de Porto Alegre, sou nascido e criado em Gravataí. Desde a época do colégio, quando o bichinho me pegou lá em 80 e poucos, lá no início, a gente fazia em casa cover dos Menudos. Opa! E aí fazia em 86 lá o cover do RPM, e a gurizada tudo queria tocar algum instrumento e não tinha um com violão. Até que um dia lá um amigo lá apareceu com um violão, e ali a gente descascou o violão dele para aprender alguma coisa de ouvido também, porque não tinha internet, não tinha nada. E aí passava uma tarde em volta do violão para aprender algumas coisas que eventualmente o cara usa pouco, mas está sempre aprendendo. E aí depois, com 15 anos, eu fui tocar na Feira de Ciências do colégio, na cancha. Feira de Ciências? Tinha ensaiado lá uma meia dúzia de música, e a gente se apresentou na Feira de Ciências do colégio. Isso é um momento decisivo, o cara vira popular. E aí naquela... e daí não era nem questão de popular, porque o cara gostava, estudar mesmo era muito pouco, né? Mas era questão que o cara queria fazer alguma coisa sem coragem e vontade. Vontade, o cara gostar mais da música com 14, 15 anos do que gostar de estudar. E o pai e a mãe mandavam estudar, e o cara, além de jogar bola e fazer outras coisas, era querer tocar. E ali, desde essa época ali, desde guri, adolescente, já corria atrás. Depois teve aquele período de pegar compromisso, né? De ser um rapaz, ser um homenzinho, constituir família, trabalhar, ter profissão. Pagar as contas. Pagar as contas e eventualmente sempre envolvido com som, com festival na região, arrumando uma licença, um caminhão, um equipamento de som, um alvará, para se fazer presente, para dar um apoio, para fazer as coisas acontecerem. E aí a vida toda, e sempre indo a festivais e show, e tocando em roda de amigos, e montando banda, e desmanchando, e banda de garagem. E aí depois, já quase 9 anos aqui, realizando esse sonho, junto com outros amigos meus que estavam comigo no início, de fazer a Confraria das Máquinas e ver todo mundo junto. 9 anos que existe a confraria, e ver todo mundo junto tocando e realizando os meus sonhos, de ver todo mundo tocar e muitas vezes participar e promover isso aí para o público, de ver muitas coisas que na região não tem há muito tempo, que nos anos 80 a gente sabe que foi a maior leva de tudo, né? De lá para cá a gente vive só semeando e esperando colher, coisa que mudou. Então quem ficou, ficou, mas a música ela fica para sempre. Tem uma grande particularidade do Jean, agora que a gente está mais próximo, assim, é ver que ele está dos dois lados do balcão. Né? Ou seja, ele é o lado músico. Ele é o cara que contrata, ele é o cara que prepara aqui o ambiente, mas ele é o cara que ele toca e conhece a vida do músico. Exato. Então isso facilita muito essa coisa do ir e vir. Assim. Não é simplesmente contratar o cara entra no carro, no ônibus, e vai embora. Não. Planta uma sementinha, tu volta a tocar, tu convive com o cara, tu ajuda e é ajudado. É que é aquela questão, né, de tu contratar alguém e para vir tocar aqui influencia um monte de coisa, né? Obviamente que a confraria não é uma casa de espetáculo, é um pub retrô e tem um espaço pequeno, né, para ser uma casa de espetáculo, mas é um pub, é um reduto do rock, e nessas coisas compõe tudo, assim, porque quando as pessoas vêm aqui trabalhar comigo, ou seja, um músico, ou os meus colegas de trabalho, tem aquela preocupação, né, na questão do som. Tem retorno, tem pelo menos o corpo da bateria, tem instrumento, o músico já jantou, tem o período dele de descanso, está confortável, está tudo certo, está se ouvindo bem, o som está bom, agora vamos tocar. E depois que ele vai embora também, tem obviamente o agradecimento, sempre o cara sendo correto de cumprir com o combinado, que é o cachê. Tu te lembra a primeira vez que eu toquei aqui, que no outro dia eu te mandei uma mensagem? Sim. Agradecendo sim, por tudo que rolou, foi sensacional. Então eu acho que essa moeda ela é importante, que ela... Os dois lados, né? Que tu venha antes, que tu passe o som, que tu jante, que tu tome uma cerveja, que tu saia feliz e que no outro dia tu ligue pro cara para agradecer. Porque tu gosta do Mas eu ambiente. também faço isso. Eu sei que tu faz. Eu também faço isso. As pessoas tocam, onde é uma
uma noite, todas as noites são importantes, né? Mas quando é uma noite mais do que especial, quando representa, além, claro, do público pagante, mas quando representa, para mim, é uma conquista minha de saber que a gente fez um som bacana, o público se divertiu pra caramba, a gente sabe que às vezes é mais, às vezes é menos, mas quando representa muito para mim, que eu vejo que deu tudo certo, que foi satisfatório em todos os lados, na questão pessoal e profissional, que eu estou falando, a autoestima de todo mundo, o pessoal se divertir, sair de casa, né, consumir, o músico se sentir bem, confortável, se soltar, tocar um monte de coisa que faz tempo que ele não toca, ficar à vontade quando é satisfatório para todo mundo. Então, isso aí é pessoal meu, eu ligo no outro dia, eu agradeço também, porque imagina tu chegar numa madrugada assim, onde as pessoas, todo mundo saiu de casa, deixou as esposas, os filhos, as famílias e tal, e tu chega aqui, só se dá com gente do bem, faz um rock and roll, todo mundo cantando e lava a alma, e dá tudo certo. Ah, daí o cara acho que chega daí no ápice do trabalho, diz, hoje foi perfeito. Acontece o que tem acontecido comigo, né? As bandas ficam me ligando todo dia para saber quando é que eu vou voltar na confraria, quando é que eu vou voltar na confraria. Quando a gente faz um show, exatamente assim como o Jean está descrevendo, independente de ser um espaço grande ou pequeno, tá tudo certo. A gente sempre, depois no camarim, assim, depois mas do show... Mas estado de espírito, né? E os colegas também, né? A gente se pergunta assim, e agora o que nós vamos fazer nesse restinho de vida? Zerou, né? Hoje, não, tem algumas experiências também que eu já vivi aqui na confraria, que às vezes a casa não tem aquela lotação máxima de gente transbordando, mas a energia tá tão boa. Sim. Exatamente. Dá licença que também é o povo do de Gravataí também, né, gente? Não só isso, porque aqui vem gente de Novo Hamburgo, vem de Porto Alegre, Sapucaia, Porto Alegre. Não, vem mesmo. Eu acho que a gente tem que dar o sangue como músico em cima do palco, independente de quantas pessoas tem. Claro que se a casa estiver cheia é bom para todo mundo. Mas se o som tá bom. Se tiver duas pessoas, nós fizemos um show há pouco tempo aqui com a H2 Rock, né? A casa não estava super lotada, mas o show tava tão bom. As pessoas, cara, não tinha como ficar parado. Essa aqui que não gosta de dançar, foi dançar no meio do troço ali, porque tava todo mundo dançando e filmando. Contagia, né? O povo sabe? Tava bem Tu sabe que eu nos bastidores, assim, no pessoal, eu fico pensando às vezes, né? Eu tô aqui, cara, e às vezes eu tô aqui no trabalho, o pessoal chegando, os clientes chegando, né? Aí eu olho, tá tudo certo, bebida gelada, todo mundo, né, consumindo, pedindo ali um alimento e tal, pegando uma bebida, conversando com um músico, conhecendo um artista e tal. E aí quando começa a tocar, eu chego a levantar os cabelos do braço e pensando assim, com perdão da palavra, que do caralho, que massa pra caramba. E às vezes eu olho assim e o bar não lota. Não lota e eu fico pensando assim, que noite, massa. E sabe o que eu fico pensando? Eles perderam isso aí, cara. Eles perderam isso aí que eu tô vendo aqui, cara. Eles perderam isso. Tem um pub em Goiânia chamado Bolshoi. O lugar cabe 700 pessoas. E todo ano a gente toca em Brasília, numa feira gigante lá, toca para 20 mil pessoas. E no outro dia a gente vai tocar para 700 pessoas. Qual o show que é mais legal? Os dois. Porque o pub, são emoções diferentes, né? Tem um astral, as pessoas estão lá, aquelas 700, nem sempre lotam. Elas estão muito felizes. Então qual é a diferença de 20 mil para 700? É só um número. Porque o astral que está, palco mais baixinho, bem como eu gosto, as pessoas bem na frente, podendo encostar na guitarra, trocar uma palheta, e tirar o fone para ouvir um pedido de música. Cara, isso é sensacional, porque isso é o... E às vezes o artista, conforme é onde tu tá, né, e a distância que se tem do artista, o cara nem falou, quer falar contigo, o sonho dele é falar contigo. Não, o sonho dele é tirar uma foto contigo. Te contar uma história. A gente lançou um disco, nenhum tem 22 discos lançados. Um dos discos chamava Histórias Reais, Seres Imaginários. Por que esse nome? Porque as histórias eram reais, onde a gente relatou 11 ou 12 histórias de pessoas muito próximas da gente. Então, as histórias eram reais. Por que seres imaginários? Porque talvez um cara lá em Goiânia, naquele pub, diga,
cara, essa letra é a letra da minha vida. É tua. Você viu a camiseta pra ti? Ela é tua. Esses seres imaginários passam a não ser tão imaginários assim. Quantas vezes, quantos shows, praticamente todos que a gente já fez ao longo desses mais de 3.000 shows na carreira, é de sentar e ouvir uma história depois de quem assistiu e dizer, cara, sabe Camila? Tem aquela frase que diz... Fez pra mim, né? Ou fez pra mim, ou diz assim, aquilo ali é a história, o resumo da história da minha vida. É tua. Naquele momento ela é tua. Seres imaginários que não são tão imaginários assim. Isso é legal. Isso eu sei que essa tia está acostumada, porque, segundo ela, eu repito isso onde eu vou, mas o Márcio Petracco fez, que é a letra, a música, tudo dele, né, que é O Mundo é Maior que o Seu Quarto, e a Ismalha tem Doce Rebeldia. E cada vez que toca, eu marco eles, inclusive, né, porque eles fizeram pra mim essas duas músicas, né. Você me perguntou se eu sabia porque tava ali, mas pra que procurar explicação? Já tive o suficiente, já cansei de confusão. Eu tava ali pra esquecer a solidão. Melhor não responder o que você quer me ouvir dizer. Eu não sei, nem vou adivinhar. Afinal, foi você que me fez ficar. Os olhos mentindo pra te amar. Os olhos mentindo pra te amar. Garota, eu te falei, a vida é nada fácil. Eu não quero dizer isso, mas o mundo é maior que o teu quarto. Só quero amar, viver em paz. Meus olhos tristes, meu pensamento. Meus olhos tristes, dá sofrimento. Melhor não responder o que você quer me ouvir dizer. Eu não sei, nem como adivinhar. Afinal, foi você quem me fez ficar. Meus olhos mentindo pra te amar. Meus olhos mentindo pra te amar. Garota, eu te falei, a vida é nada fácil. Eu detesto dizer isso, mas o mundo é maior que o meu quarto. Só quero amar, viver em paz. Só quero amar, viver em paz. Só quero amar, vivendo em paz. Ei! Isso é sensacional, né? É a música ter esse... O sensacional é a pessoa ficar tão nervosa que ela não sabia o que segundo que fazer. eu vou pegar quando um se deu cafezinho conta. pra mim. Ela se deu conta de que ela estava ouvindo a música dela. Não, é sensacional, né? Essa tatuagem de que a música faz e causa na gente, né? É muito... Aceito, por Não, favor. não, obrigada. Aceito. Você é açúcar, né? O meu é com adoçante. Até agora que nós estamos contando com a presença mais frequente da nossa produtora Audrey. Aê! Tanto chimarrãozinho. Olha que coisa magnífica isso, poder estar aqui nesse momento
junto com duas pessoas que significam muito para a cultura não do Rio Grande do Sul, do nosso país, das nossas vidas. E tem gente falando aí. E, enfim, eu fiquei emocionada. Ismalha, eu não quero amar, só quero viver em paz. É isso aí, Ismalha, tu ouviu o que eu falei, Ismalha? Que Doce Rebeldia e o Teu Mundo é Maior que o Teu Quarto, o Mundo é Maior que o Teu Quarto foram feitos pra mim. Porque, né, agora... Mas não vou falar. Não eu não vi quem tá ali. O Leandro, Jean, ele falou até de uma situação que é bacana tocar aqui até quando falta luz. Qual Leandro? O... Da Strange Ways. Isso. Ah, tá. Não, ele já faltou luz, ele tocou aqui. Mas acústico? Aham. O Leandro tava todas. E teve uma outra situação que eu tava aqui também e faltou luz. E aí as pessoas estavam lá e eu peguei uma cadeira, me sentei ali e eu fiquei mais 1h30 com o violão ali, todo mundo cantando e nós no escuro. Que beleza. Tá, obrigado. E as pessoas estavam aqui, eu disse, pai, eu não vou embora. Eu disse, não, vou tocar aqui no violão e ficamos aí 1h30. Olha só, eu não acredito. Não, olha só, verdade isso que tu tá me dizendo. Tu viu isso aqui? Mentira. Eu não acredito. Capaz. Oi, meu Deus. Mas, até nem vamos falar. Não vou. Temos uma convidada surpresa que está vindo aqui agora. Não creio. Porque ela está dizendo que estava com muita saudade desses dois rapazes aqui, que ela concorda comigo que eles são ícones. Olha a palavra de novo. Cara, deixa eu ler de novo. Aham. Não, eu vou ela tá vindo significa muito. Porque essa pessoa não sai de casa pra Vindo qualquer em carne e coisa. osso. Tá no Uber. Tá no Quem Uber. é? Surpresa pra nós? Surpresa, porque pra mim também, se ela entrar ali, vai ser uma surpresa. Vamos ter que dar mais um sensacional. espacinho, gente. Melhor fechar a porta, então. Vai saber quem é, né? Vai Pode ser que a saber. gente tá devendo uma grana. Não, eu não tô devendo nada. Não. Tô limpo. Não. Eu vou te dizer assim, ó, que eu tenho o prazer de falar isso, e esses dias eu falei Ela sobre... toca? Toca. Mo. Olha o Mo! Então já sei quem é. Já. Ela mora aqui em Gravataí. Não. Não? Não. Errou. Errou! Errou! Então não sei quem é. Ué, surpresa. Beco, conte para nós como foi entrar no meio de nós. Como é que começou essa... Como é que foi a composição da banda? Como é que surgiu? Foi uma tarefa bem difícil, inclusive. Já existia alguma coisa? Vocês se uniram juntos? Existia assim, a gente estudou no Colégio das Dores, ali no centro de Porto Alegre. Os guris são um ano mais velhos do que eu. Mas a gente circulou muito no intervalo, trocando discos e aquela coisa efervescente pré-internet, onde a gente levava fisicamente os discos e... Bom, aí foi cada um fazer sua carreira, nenhum... Quando foi gravar o primeiro disco, tinha 8 músicas, entre elas Camila, concluiu o disco no estúdio. Eu rumei para coisa da música gaúcha, com o Borghetti. A gente tinha um amigo em comum, um tio do Carlão, que é um guitarrista fundador. O Carlão tem uma história muito legal, porque antes de fundar o Nenhum, junto com o Tedil Sadi, ele fundou o Engenheiros do Havaí junto com o Beto Freitas. Ou seja, é um cara que meteu a mão nos pés em duas, talvez as maiores, junto com outras, talvez duas das grandes bandas do rock gaúcho. Nenhum de nós. Na verdade, essas duas bandas elas têm uma significância muito grande porque elas conseguiram atingir o Brasil inteiro, né? Então, com certeza. Não tem... Infelizmente, nós temos uma qualidade de som muito bom, rico no Sul, mas que não consegue ultrapassar algumas barreiras. Tem algumas bandas que passou ali, São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas já não sabem quem são. Graças a Deus vocês conseguiram isso, né? E aí, quando o Nenhum foi gravar o segundo disco, que precisou de ter uma participação do Renato Borghetti, eu estava viajando o mundo com o Borghetti. E aí os guris me ligaram. Que foi no período em que tu entrou no mundo da música tradicionalista. E aí os guris me ligaram, a gente precisa gravar coisa e tal. Mas era uma época que se deixava recado na secretária eletrônica, Sim. ou pro teu pai ou pra tua mãe, dizendo, olha... Mandava no fax. Eu chegava de viagem... Verdade. Chegava de viagem e a mãe dizia, tem uns guris daquela banda, nenhum de nós querem falar contigo.
Putz, daí a gente caía na estrada, 40 dias depois, olha, eles querem falar contigo. E aí, quando estourou Astronauta de Mármore, que tinha uma levada muito legal de violão de 12 cordas, eu disse, cara, a gente precisa de um violeiro para nos acompanhar aqui. Aí o Carlão se lembrou de mim. E aí nos encontramos, e eu entrei fazendo pequenas participações. Para minha sorte, pro azar do Carlão, ele, numa turnê aí, ele pegou hepatite e ficou derrubado. E o Tonho, que é o empresário do Nenhum até hoje, desde o primeiro show, disse, Fecão, o negócio é o seguinte, tem mais 100 shows para fazer. E era assim, cara, em 9 meses a gente fez 130 shows no Brasil inteiro. O Carlão não vai poder, tu quer assumir a guitarra? E eu tocava violeiro. Tocava guitarra em casa, assim, mas não tinha aquele domínio. Quando eu preciso confirmar, ele disse, até amanhã. Falei, tô dentro. E aí fui e assumi a guitarra do Nenhum. O primeiro show foi no ginásio para 15 mil pessoas, ou seja, uma quebra de várias barreiras. E aí quando o Carlão voltou, eu já estava no posto de guitarrista junto com ele. E a partir dali o resto foi história. Eu entrar nesse universo das gravadoras de grandes estúdios, coisas que eu tinha frequentado com o Borghetti, mas não nesse tamanho do Nenhum. E ir para a estrada e não parar de fazer show, e aí começar aquela busca por instrumentos, a coleção de guitarras, instrumentos legais, conhecer alguém que trabalhasse numa empresa aérea, tipo a Varig, para trazer um instrumento para ti. Hoje, qualquer guri vai numa loja e compra uma guitarra bacana em 24 vezes, online, te entrega em casa. Então, de novo, eu vou voltar a ser o chato. Diz que essa quebra de romantismo é prejudicial, porque tu não te apaixona por um instrumento e diz, eu preciso comprar, e aí tu tem que... A minha primeira guitarra, de verdade, eu negociei com um corte de cabelo com a minha mãe. Eu era cabeludo, eu ia pro colégio... Eu ia pro colégio de carona, porque eu juntava o dinheiro do ônibus, e eu consegui juntar meia guitarra. E minha mãe disse, se tu cortar o cabelo, eu te dou o resto da guitarra. Eu falei, corta agora, pega uma tesoura. Eu disse, não, calma, vamos cortar bonitinho, pelo menos. Então, assim, essa batalha pelas coisas, seja por um instrumento, ou por uma bicicleta, ou por uma bola de futebol, ou por um livro, ou por um disco, elas são importantes, que a gente tenha o valor. E em casa, eu tenho uma filha de 12 anos, e toda hora eu estou mostrando para ela quanto custa as coisas materiais. E quanto a gente deve projetar ali para frente. Não é imediatismo, pai, eu preciso de um iPhone. Eu não tenho um iPhone. Sim. Então talvez a gente tenha que juntar uma grana, entender quanto demora para a gente ter essas conquistas, né, materiais, assim. Mas a conquista material é só um pedacinho, isso não é nada. Um telefone ele pode cair, um instrumento pode quebrar o braço. Então as conquistas, digamos que sentimentais. Não que tu O pior de tudo precise. é sentimental. O amor que eu tenho por algumas coisas que eu tenho. É o que eu sempre preço. passo para os meus filhos também. Tu não precisa entrar em depressão porque estragou o teu violão, mas tu precisa cuidar dele, porque não é uma coisa que tu... eu quero lá... É que hoje também esse negócio da facilitação de tudo, né? É tudo muito acessível. Tudo muito rápido, né? É o excesso de informação, né? É que tem muita gente que me E a critica. desinformação. Eu e a Renata, porque a gente tem alguns sistemas dentro de casa, né? Do tipo assim, tu precisa trabalhar pra te ter o que tu quer. Então, tu quer um telefone, a Belinha que queria um telefone que tu dela quebrou, tu vai trabalhar. Eu fiz um lance com a Tem Duda. que ter responsabilidade, né? Eu fiz um lance com a Duda muito, muito interessante, que era assim, a gente queria dar para ela um notebook no lance do colégio, para estudar. Importante. Eu dou um tablet da avó que estava Já não funcionava. vamos comprar uma coisa legal para ela. Então, vou fazer o seguinte, Dudinho. Na cozinha de casa a gente tem uma parede que é pintada com uma tinta de quadro negro, e ali eu anoto a agenda da banda. Falei, olha quantos shows eu tenho para fazer, cada show desse aqui eu vou te tirar uma quantia. 100 pila. Sabe quanto custa o notebook que tu quer? Então tu vai trabalhar com ele. A cada fim de semana que eu voltar do show, o pai fez 3 shows, tá? Beleza. Isso levou um ano. Para ela ver o quanto custa financeiramente um sonho de ter. E foi tão legal assim que ela teve momentos de pensar, preciso comprar uma outra coisinha para mim, vou gastar uma parte ali. Não, segurou.
Tanto que quando fechou o ano, que ela já, tenho dinheiro para comprar, não, tu vai fazer esse dinheiro tu guarda, eu vou te dar de presente. Agora que tu aprendeu? Guardou, não foi gastar, guardou, está lá para outros projetos. Ou seja, é importante que a gente dê uma educação financeira e de vida para os nossos filhos ou para os nossos amigos, que a gente consiga mostrar uma coisa, que legal, tu tem 40 guitarras em casa. Cara, mas eu não comprei ontem, isso aqui tem 50 anos de trabalho aqui, né? Nessas paredes de casa. Assim. Então, praticamente trabalhando 365 dias para comprar uma por ano. Ininterruptamente, sonhando, quantas mais tu quer, quantas eu puder comprar. Mas não é questão de número, é questão de, ele estava dizendo, não é porque a marca que uma custa X, outra custa 20X a mais, que essa vale mais que o outro. É história embutida nela. É que tu tem que ter as coisas que tu vai dar a devida importância, porque quando o cara tem as coisas, vai tendo o sonho e vai realizando, graças a Deus. Tu mesmo, mas ele viu a importância que esse Exato. Quando tu viu a Harley Davidson aqui diz. Eu me apaixonei pela Confraria das Máquinas. A importância, assim. Não, o amor que tem, cara. Eu vou te dizer, ali no meio da pandemia, eu apertado de grana, eu anunciei a moto. E eu vou te dizer, escolhi um sonho de infância, né? E eu já tive outras motos e tal, fui trocando. Mas é aquela ali, né? E aí anunciei, e aí no final eu tava negociando e o cara levou a moto embora. E o cara levou a moto e eu fiquei desazado. E ele deixou um carro ali, mas ia me dar mais uma grana e tal. Daí ele chegou em casa e me ligou e fez uma contraproposta. Cara, aquele dia ali eu não dormi e eu liguei pra ele no outro dia e disse assim, tu tá em casa? Tô indo aí buscar minha moto. Tu vê como que coisa, né? Não é por grana. Não é por grana, porque eu vou te contar uma história muito parecida com essa. A gente foi fazer um... É porque é a minha moto. É a tua moto. Eu queria ter um All-Star americano. Aí um amigo foi para os Estados Unidos e trouxe pra mim. Beleza, usei anos aquele bicho. O Nenhum tá fazendo um show em Curitiba. Tocamos o show, outro dia saí para caminhar no centro, que a gente só ia pegar um ônibus para seguir pelo Paraná, tocando depois do almoço. Saí para dar uma caminhada e começou a chover. E meu tênis ele estava aberto embaixo, ele estava assim, né, com a boquinha aberta, encheu de água. Cheguei no hotel, me despedi dele, botei no lixo do apartamento ali, entrei no ônibus. Quando o ônibus arrancou, eu falei, pá, só um pouquinho que eu esqueci uma coisa. Fui lá e busquei o tênis. Está comigo até hoje. Sim, vou guardar. História? É história. Vou guardar. Não história. É o valor, não é uma Sim, eu fiquei pensando, lá no Paraná tu botou no lixo um troço que tu queria. E vou te dizer mais. Deixa parado. É um item. Se tu pegar uma dessas pessoas que te acompanha, que te conhece, que valoriza o teu trabalho, paga muito pra ter aquilo ali, porque sabe da importância. Às vezes não sai mais de casa. Não, mas é que é porque ele tem uma história. É que aí vem aquela questão dos colecionadores, né? Por que os colecionadores pagam tanto por coisas que às vezes nem tem o valor material daquilo ali? É que nem essa palheta que eu pedi emprestada pro Jean, que não vai mais voltar para isso, que eu vou guardar lá em casa. Mas o nome disso é paletofobia. Não, mas não é quanto custa. Quanto custa, quanto vale, não é quanto vale. Aqui pra mim tem um alto valor. O valor não tem nada a ver com grana. A gente tem esse norte sempre. Assim, um dos ensinamentos do meu pai era isso, né? A gente não pode ser colecionador de qualquer coisa. Eu sou acumulador, né? Eu sou acumulador, eu tenho minhas coisas que... Tem que ter um acervo em casa. Então, uma das coisas que ele sabe, eu tenho uma prateleira, até tenho no meu perfil. Quem não viu ainda pode ir lá olhar e curtir, inclusive. Eu mandei fazer um home theater em casa, porque eu tenho, não é uma coleção, é um acervo, de pouquíssimas palhetas, baquetas, acessórios, bonés, camisetas que eu ganhei de pessoas específicas, né? Sim. Eu até mexi com o Sadir, encontrei com o Sadir no aniversário do Voz Tatuada lá em Porto Alegre, e eu disse pra ele, né? Eu disse, eu tenho uma baqueta, tá faltando a outra. Porque não é uma coisa assim, não é que eu vejo aquelas pessoas que têm um balde cheio de baqueta que não sabe nem de quem é. Não, exato. A minha baqueta, essa aqui já viu, ela até achou engraçado, que tá ali. Tem a assinatura, tem a data, que show foi, de quem é. E isso eu acho muito legal, sabe? É o que nós estávamos falando da questão de te conhecer como pessoa, de conhecer o teu trabalho, de valorizar a tua história. Né? Eu acho que por trás
talvez dê para dizer da carapuça de artista, assim, e isso, voltando à história do Fito Paz, tu entra no ser humano que está ali, né? Que sofre, que chora, que se emociona, que namora. E eu vou te dizer uma coisa, tem perdas, e é tem muito ganhos. legal quando a gente abre. Eu disse o que eu falei pra Renata? Como meu pai trabalhava na rádio, ele tinha acesso às pessoas. Então eu via esse negócio de acessar as emoções, né, de conhecer o outro lado. Quando eu fui trabalhar com a parte de administração, eu vi o quanto era bom, por exemplo, quando eu conheci o Giana. Que eu vi assim, aquele cara que... Cara, isso aqui não é um pub. É como tu falou, é a casa dele. Né? Ele trabalha aqui dentro, tipo, ele trabalha fora para manter isso aqui na melhor nível de qualidade que ele pode, trazendo as melhores bandas que ele pode. Então, isso eu acho que faz o diferencial do artista. E aí é o que eu digo pra ele, quando ele fala que ele não é um artista, pra mim ele é um artista. O cara que transforma o seu sonho na sua vida e consegue trazer isso pra nós, assim. E tem aquelas coisas assim de... Fica pensando, quantos músicos não querem tocar aqui nesse palco? Ah, é bastante. Então... Tem uma lista de pelo menos uns 2 anos aí. Eu faço uma comparação. Um dia a gente está lá num bar em Porto Alegre e a Camila, a letra de Camila é uma história real, né? De uma colega nossa, do Colégio das Dores, que tomava umas porradas do namorado. Então a Camila, ela tem 37 anos e é uma das músicas que fala da violência de gênero, da violência contra a mulher, né? Só que o nome dela não é Camila, na verdade. E um dia a gente está nesse lugar e o Teddy diz, tu quer conhecer a pessoa inspiradora? Eu falei, não quero. Porque no meu imaginário é uma outra pessoa. Se eu enxergar o rosto dela, o tamanho dela, a cor do cabelo, acabou. É que nem ver o filme e ler o livro, né? Exatamente. É que nem quando a gente foi no Silvio Santos tocar e por trás das cortinas estava o Lombardi, que é só uma voz. Olha o Lombardi, eu não quero ver. É como ler um livro. Eu dizia pro meu pai, né? Tu cria aquele personagem. Quando tu vê o Brad Pitt, nem todo mundo é que nem o Brad Pitt, velho. Não, ali do Sassi, Mr. P, meu pai, as pessoas chegavam e diziam assim, quem é, né? Esse aqui é o Eugênio Silveira, era meu pai, eu imaginava um loiro de olho azul, pai, tá, Bem-vindo ao mundo cruel. Mas exato. Que legal, cara. Essas histórias são importantes que a gente se referencia. E Beck, falando em história, teve alguma que te marcou? Nesse teu trajeto? Tem, né? Só basta lembrar, né? Só basta saber se é uma das que ele disse que vai responder. Eu tenho uma pergunta para fazer pro Veco, isso aí, essa trajetória Sou livro dele. aberto hoje. Essa trajetória dele de páginas em branco. Com páginas rasgadas. Do nenhum de nós, eu digo, tu já te sentia músico, já tocava, tinha viajado por tudo, estava tocando com o Borghetti, que nem tu mencionou aqui. Sim. Foi fazer lá o show com nenhum e tal. Onde é que caiu a tua ficha de dizer assim, eu não vou fazer mais nada da minha vida, além de outras coisas que tu faz, obviamente, né? Outro trabalho, outra atividade. Sim. Mas eu digo, eu vou cair na estrada e... Foi lá com o Borghetti ou foi com nenhum que tu pensou assim, cara? Foi até antes, foi quando eu fui... É isso que eu quero fazer. Quando foi no meu primeiro evento, digamos, profissional, onde eu recebi, foi num festival de música nativista. Porque o movimento nativista, ele foi tão importante para o cenário da música gaúcha, porque teve um período que tinha mais de 60 por ano, que era um modo de sobrevivência dos músicos. Ou seja, tu chegava num lugar chamado Pulperia, que era um bar, e os grandes artistas, leia-se ali, João de Almeida Neto, Luiz Carlos Borges, Elton Saldanha, só para citar esses, chegavam lá, no meu caso, Veco, quantas músicas tu tem no fim de semana no festival tal para defender como instrumentista? Tenho 2, então reserva uma para mim. E tudo aquilo virava dinheiro, virava uma premiação, né? Talvez primeiro, segundo, terceiro lugar no festival, um prêmio de melhor instrumentista, que tem alguns. Então, quando eu cheguei em casa, o meu primeiro dinheiro que eu ganhei, eu disse para o meu pai, olha aqui, mesada está liberada. Ele disse, vai fundo, tu sabe que aqui tu vai ter um respaldo.
legal que tu faça isso. Eu tô falando com 17 anos de idade, 16 anos de idade. Hoje tu vê adultos com 40 anos que não saíram do quarto, do conforto do pai e da mãe. Não, eu digo a decisão, mesmo sendo jovem, a decisão tomou, não digo decisão certa, mas mergulhou de cabeça numa coisa que tu queria fazer e correu atrás. Tipo, eu vou fazer isso e vou me especializar nisso. Eu literalmente corri atrás, assim, eu nunca tive um não na minha família, mas eu sempre entrou na minha cabeça o meu pai dizia assim, ó, vai, mas não faz bobagem. Não faz bobagem. Bobagem não ia ser, não é usar droga, beber, não, é, cara, nos orgulha, assim, porque, cara, tu veio numa família, e é o que eu digo pra minha filha, assim, tu vai ter que nos orgulhar, independente de ser um sucesso ou não, isso é uma besteira. Tu vai ter que fazer o que tu quer. Eu passei no meu primeiro vestibular para engenharia florestal. Eu queria muito ser engenheiro. Mas que eu vi que eu já estava tocando, que era difícil. Depois eu me formei em publicidade, coisa que eu uso para nossa música, para a banda. Todo o conhecimento que eu adquiri, eu sou sócio de uma produtora de trilhas e jingles, coisas que eu amo fazer. Mas é porque envolve a música. Semente da manhã. É, uma trilha. Pô, sensacional. É. Sim, a minha irmã é apresentadora. Então, assim, porque eu vivo música 24 horas. Obviamente que o nenhum é o pico do Everest, mas, cara, durante a pandemia eu estava pensando assim, eu trabalhei, ajudei tanta gente para gravar, para produzir, sem cobrar nada, porque não é só a coisa da grana, é tu te emprestar o conhecimento que tu tem. Tem um estúdio em casa, pô, não me custa nada gravar, produzir, ajudar, dar nos dedos dos músicos que estão começando, porque não pode achar que a vida é um moranguinho, ela é difícil. É aquilo que a gente estava falando agora sobre valores, né? Às vezes se torna muito fácil chegar onde quer, porque tem conhecidos, vamos dizer assim, entende? Então, às vezes tu tem o suporte da família, né? Meu filho, é isso que tu quer? Eu pego, por exemplo, aquele velho ditado, né, que eu uso, que eu penso. O cara que é bom não é o cara que sabe tudo. O cara que é bom mesmo. É o que tem medo de não saber tudo. Não, é aquele que sabe ensinar e passa por conhecimento. E vê o cara que está aprendendo contigo passar de ti e tu ficar feliz. Que ele passou. Mas isso é em tudo. Isso é em tudo. Não, digo, se tu for um cara assim, tu... Pega o gurizada que está começando, que já vem assim, quem é que escreve as letras? Qual é o último livro que tu leu? Porque tá perguntando isso, porque tu não sabe nem falar direito, cara. Eu sei que tu tem um monte de gírias, pela nossa tribo, cara, tu não é índio para ter tribo, velho. Tu tem que pensar de uma maneira universal, porque tu vai ter 5 minutos numa televisão, na rádio onde teu pai vai estar trabalhando, ou numa gravadora, e o cara não é da tua terra. Então tem que saber falar. Essa porra desse telefone aqui emburreceu as pessoas, mas não sabem escrever, cara. As pessoas não leem. Hoje aconteceu isso. Hoje nós fomos numa loja, eu pedi uma informação e o rapaz foi escrever e eu disse pra ele, eu vou ter que anotar, porque eu não tô conseguindo ler a tua letra. E eu tô tão acostumada a usar a caneta digital que eu já não sei mais escrever com uma caneta normal. Essa é a briga que eu tenho lá em casa sempre com a minha filha. Briga é altíssimo nível. Duda, quem não lê não sabe falar, não sabe escrever. Comunicação. Até a 0 hora acabou, né? Eu li a 0 hora, agora até a 0 hora é digital. E o pior de tudo é isso, né? Eu gostava de ler a 0 hora, mas eu gosto, se tu for lá em casa, tu vai ver. A minha estante eu tenho livros assim, ainda esses dias eu tava conversando com a Ismália e a Ismália me falou que ela também adora ler. E ela disse, mas tu leu todos? Eu digo, li todos e eu acho que teve alguns aí que eu já li umas 2 ou 3 vezes. Não se tem mais acesso a esse tipo de coisa, né? A minha leitura predileta são biografias. São biografias de música, obviamente, mas eu gosto de biografia até de quem eu não gosto. Porque eu tenho uma curiosidade de saber como é que a pessoa saiu daqui e foi parar lá. Qual é essa trajetória? Porque tem um custo isso, né? Não um custo financeiro, um custo de tudo, um custo de uma vida inteira. Então, esse fim de semana mesmo, a gente estava arrumando os livros lá em casa, eu falei para a Duda, se tu ler aqui um pouquinho dos que tem nessas paredes aqui, tu vai te tornar uma pessoa muito melhor, assim, pelo conhecimento. Por isso que eu sempre acho que o estudo formal ele é legal. Por exemplo, eu sou autodidata, eu toco um monte de instrumentos diferentes. Eu toco citar indiano, eu toco banjo, bandolim, etc.
Todas porque eu tive curiosidade. A curiosidade é o que move esse mundo, cara. Senão as pessoas vão ser, né, impassíveis para as coisas, assim, cara. A curiosidade, cara, como é que funciona isso aqui? Pô, é legal, isso mexer com aquilo, desafio. E cada vez menos eles correm atrás das coisas. Porque tá tudo muito fácil, é tudo de mão beijada, tudo bem, o pai te ajuda, o pai... Não te esforça, vai te esforçar, cara. Vai ver quanto custa um laptop, quantos shows o pai teve que fazer para pagar isso. Ou quanto custa uma palheta, que não pode entrar no loja e comprar uma palheta, como eu estou roubando a do Jean. Mas essa aí é especial, essa aí vai ficar com um Essa histórico. essa vai livrar. Então essas coisas, parece um discurso careta, mas eu acho que as pessoas, cara, tem que se esforçar nas coisas, tem que ir atrás, tem que botar um sonho. Se tu vai se dar bem, eu não sei. Eu não sabia quando comecei a carreira que eu ia... a gente conversa muito nenhum, assim, que a gente tem uma sorte de um jogador que está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Quantos são poucos? Se pensar num país de 200 e tantos milhões de pessoas, quantos jogam? 11 em cada time. Que tem um salário, mas não é só a grana, mas que tem uma disposição. Está no lugar certo, na hora certa, e está sempre se dedicando sem saber quando vai aparecer a tua oportunidade. Tem uma história maravilhosa, que eu já vou passar a bola aqui para mas essa história é sensacional porque é um belo resumo do que a gente está falando. Oasis, uma das maiores bandas do rock que já teve no mundo. Ainda tem as carreiras só. Bom, Oasis com 2 anos de banda, as músicas todas prontas, nada acontecendo. E os caras no estúdio ensaiando, sem grana, sem nada. E tinha uma banda de gurias que ensaiavam no mesmo estúdio. Disseram, olha, a gente tem um show em Dublin, na Irlanda, para fazer. Não tem grana, é num pub. Como vocês vão? Vocês querem abrir? Vocês querem abrir pra gente? Os caras fudidos da vida. Vamos lá. Chegaram lá, tinha 5 pessoas no pub. 5. Sendo que uma dessas 5 pessoas era o cara de uma gravadora. Tu vai chegar lá e tu vai chegar aqui na confraria e ter, infelizmente, 5 pessoas, tu vai chorar? Não, tu vai tocar, tu vai dar teu sangue. Porque uma delas pode transformar a tua vida. E foi o que aconteceu com eles. Então eu acho assim, não é a quantidade ou tu desistir do sonho. Tu não pode desistir do sonho, cara. Na primeira, não sei como é que se faz isso, larguei. Isso aí. Como é difícil fazer o Ré maior, eu não vou ser músico. Cara, vai se adaptar, vai fazer uma pessoa muda a vida da gente, né? Tu vê, né? Eu estou no lugar certo, na hora errada, ou no lugar errado, na hora certa. Vai saber. Conheci uma pessoa e casei, mudou minha vida. É isso aí. A Chuchu. Ô Veco, assim ó, como ela tá online, eu vou fazer esse pedido, tá? A minha madrinha foi lá pra casa hoje, que ela tinha esperança que a live fosse lá em casa. E ela, a Vera Dias, está assistindo a gente, ela é uma das fãs número 1 do Nenhum de Nós. Que legal. Das guriazinhas dos 50 anos pra cima que são apaixonadas. As adolescentes há mais tempo. As adolescentes há mais tempo, isso aí. Tinha até, não lembro aqui, tinha mais pessoas aqui que estavam pedindo beijo, mandando abraço. Manda lá, Veco. Então eu resumo todos os beijos e abraços para Vera, que eu sei quanto é importante tudo isso que a gente estava falando, Vera, da gente admirar um artista, se espelhar nele, se espelhar na obra, seja musical, literário, não interessa. Que a gente seguir com alguém. Muito obrigado por tu dedicar o teu tempo e os teus ouvidos para a nossa música. Isso aí é que move. A gente tem um fã-clube entre vários, chamado Ser Nenhum de Nós, que é a Sociedade Esportiva Recreativa Nenhum de Nós. E eles andam sempre com uma bandeira amarela. Cada vez que a gente vai fazer um show em vários lugares, que eu enxergo aquela bandeira do Ser, eu me sinto em casa, me sinto honrado e sabendo que o nosso trabalho atingiu as pessoas. Então, Vera, muito obrigado. Quero te conhecer, Vera, hein? Sei que a gente já não se encontrou num show. Hoje. Porque eu quero te dar um abraço. Isso aí é um convite, não? É isso aí. Vera, eu quero te dar um abraço e te agradecer. Próximo show em Porto Alegre vai todo mundo. A Edilane, fala ali da Edilane. Aqui, ó, a Edilane também tá online, tá dizendo que hoje, né, esse ano, ela realizou o grande sonho da vida dela,
que foi assistir o show do Nenhum de Nós no festival A Hora do Rock em São José dos Campos. Legal. Ela se emocionou demais. Foi um grande show. Ela chorou do Edilane. início ao fim, disse ela. E a Edilane é uma dessas pessoas que, como a minha madrinha, que como eu, ela se apaixona pelo complexo todo, né? Então, fica aí mais uma representante. Edilane, eu tenho ótimas lembranças desse show, foi um festival maravilhoso, tocou Nenhum, tocou Paulo Ricardo, uma banda que me surpreendeu, porque eu achei que era meio um peixe fora d'água desse festival, e que eu literalmente me caguei nas calças vendo os caras que foi Roupa Nova, porque os caras são muito bons. E agora, sexta passada, a gente fez em São Leopoldo um show que era Nenhum e Roupa Nova. E a gente pôde ficar conversando, e são os caras que têm... Sim, faz pouco tempo, né? Foi agora, sexta passada. Os caras têm mais de 40 anos de estrada. E são os doces de criaturas, são os caras que sabem quanto custa empurrar esse caminhão lombo acima. E são os caras dedicados à música. Talvez a gente tenha que conhecer... Ó, a Edilane tá dizendo Roupa Nova. Ela vai se lembrar, eles fizeram um pupurri tocando Beatles. E eu, um Beatlemaníaco, né? Doente por Sim. Beatles, eu Edilane literalmente... também. Inclusive, a gente fez uma entrevista com o pessoal da Hey Jude, semana retrasada, né? Retrasada. O César Quiles, que é o vocalista e o Paul McCartney da banda, e ele contou isso, né? E é muito interessante porque ele falou uma coisa que aconteceu contigo, aconteceu com o Jean, de ele muito pequeno, escutou a música, ele não sabia nem pronunciar o negócio, e o negócio entrou dentro dele de uma forma que ele canta outras músicas, mas ele é essencialmente o Paul McCartney. E quando eles resolveram fazer a banda cover, né, o Tribute Band, ele resolveu fazer com honra. Ele foi longe, Estados Unidos, Europa, onde ele teve que ir para comprar equipamento e mandar fazer equipamento para ficar igual do Paul, do Ringo. Você sabe que eu há 5 anos eu bordei mais uma estrela na camiseta, assim, que foi ter ido para Liverpool. E em 5 dias eu fiz 10 shows lá, num festival chamado International Beatle Week. É uma semana dedicada aos Beatles, que eles escolhem aleatoriamente. Foi com o Diego, não? O Diego foi um ano depois. Eu fui com o Nelson e os Besouros. São 70 bandas do mundo inteiro que são escolhidas de uma maneira aleatória para... Não é um festival para ver quem é o melhor, é uma congregação para a música dos Beatles. E eu tive a sorte de ser escolhido pelo Nelson por uma coincidência. Eu fui numa loja, na Open Stage, uma loja de instrumentos lá. Está o Nelson sentado, tomando um café, conversamos. Ele disse, cara, eu estou indo para Liverpool tocar, e o Rotinha, o Felipe Rota, que toca comigo, é o meu guitarrista, não vai poder ir, tu quer ir comigo? Assim? O cara disse, tu quer ir comigo para Liverpool tocar no Cavern Club? Óbvio! Agora? Eu quase morri. E aí, eu ressuscitei, olhei a agenda do Nenhum, não tinha show. Morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem. Aí, toda vez que eu encontro ele, eu encontro várias Agradece? vezes, eu agradeço. Eu digo, cara, eu sou um cara grato pro resto da vida. Tá no lugar certo, na hora Ó, certa. a Edilane tá dizendo Conhecer as aqui... pessoas certas. A Edilane, esse é o cara certo, não sou eu a pessoa certa, é ele que é o cara certo. Ela Esse cara quer... sou eu. Exato, ela quer Hey Jude e Nenhum de Nós juntos. E de preferência lá pelas bandas de São Paulo, que é pra poder ir mais fácil. Eu ia tocar esse aqui pro Veco, ó. Esqueci. Esse cara sou eu. Pô, vamos nessa, vamos fazer. Eu tava contando pro Jean que o Nenhum tem um projeto chamado Nenhum Canta Beatles, que a gente obviamente só toca a música dos Beatles. Então vai dar certo da gente ir a São Paulo e tocar um pouco de Beatles. Tocar um pouco de Beatles pra turma. Vamos? Agora? Agora? Vai tocar aí. Não, mas eu não canto nada, tá? Mas o Jean... pelo amor de Deus! Eu também não canto. Canta algum dos Beatles? Não sei, vamos ver. Não, então eu vou fazer só um trechinho de Mas vocal. eu sou pode sem ser? vergonha, eu Vamos faço fazer essa aqui, ó. backing vocal dele. Essa aqui é legal. Atenção, essa música é muito legal.
até cantar um pouquinho, eu cantei coisa que eu nunca fiz na vida. Não canta nenhuma? Nada? Nada. Ah, canta assim. Louco. Beatles é eterna. Toca uma que tu canta então. Toca uma que tu canta aí. Não saiba a letra, ele vai cantar junto. Toca uma que tu canta aí. Não, então tu toca, canta e eu toco contigo. Vamos lá. A gente ensaiou uma legal, do Papas, um trechinho, vamos super assim, tá? Você deixou de no nosso amor, pensa que tem valor e foge no banho, dia de sol volte a brilhar, só mais um pouco pra eu não chorar sozinho. Volte a brilhar. Só volte a brilhar, só mais um pouco pra eu chorar sozinho. Volte a brilhar. Senhoras e senhores, que live é essa? Olha lá as palminhas, olha lá. Todo mundo quer dizer os melhores. Escutem o povo aplaudindo. Olha aqui, ó. Desafio de quem tá assistindo. É só botar um nome pra esse duo aqui. O resto fica na mente de vocês. Isso é sensacional. Deixa eu ver quanto tempo aí. Olha, Viu? Já? Quanto tempo? Já passou? 9 horas, já passou uma hora. Uma hora. como é que E pode? a Renata nem perguntou tudo ainda que tem pra ser perguntado. Vamos Como é que começar pode então, respostas curtas. Eu tenho que parar de falar. Mas essa é a parte boa. Aí depois a gente quer saber, por favor, assim que nós fizermos a postagem desse vídeo, tanto aqui quanto lá no nosso canal no YouTube, eu quero depoimento de vocês, tá? Eu quero aí, ó, que o pessoal conte pra gente o que achou. Eu acho que não tem que parar de falar. Eu acho que o negócio é esse. Vamos embora. É vocês falarem com a alma. Ó. Fala em... Tá. Posso fazer uma pergunta? Manda. Vamos lá. Beco. Música do teu coração. Seja composição de vocês, seja de alguma banda de preferência. Aquela música que toca a alma. Tem uma que ela é uma música que eu raramente posso ouvir porque ela mexe, Abala emocionalmente. fala emocionalmente. Que é uma música chamada Miss Sarajevo, do YouTube, que tem a participação do Pavarotti cantando. Que ela tem uma parte ruim, assim, me lembra de uma coisa muito pesada, assim, recente até, do falecimento da minha mãe, mas
eu gosto de eventualmente ir no fundo do poço para voltar com mais força, sabe? Então essa música, de vez em quando eu ponho para me torturar um pouco, para saber que as coisas não são fáceis, mas que ela tá ali para te jogar para cima. E tem essa daí também, né? Tu falou uma coisa bem interessante. Às vezes a gente escuta alguma coisa para ver que o negócio não é fácil, né? Também tem a música, também tem isso aí. Eu também faço isso. Eu li uma entrevista muito legal com o Bob Geldof. Bob Geldof foi o cara que fez o Live Aid. Ele é tipo o Jean, assim, um cara que ajudou muita gente. E ele é um cara que tem problemas seríssimos de depressão e ele diz que ele não trata com medicamento a depressão, porque ele acha importante que ele faça por isso. Vá ao fundo do poço e aprenda com as perdas, com as derrotas, com a dor, etc., para ele voltar mais forte. É um tratamento muito difícil, provavelmente. Muita gente que lida com psiquiatria e psicologia vai dizer que esse cara está completamente maluco. Mas é uma forma dele curar as doenças. Ele é o cara... Mas será que isso também, para quem é artista, não faz uma diferença emocional para a criação? Eu acho que sim, Não, a prévia disso que ele falou, eu li também que é o seguinte, quando ele inventou esse evento aí, que ele juntou esse evento, foi por várias causas nobres, enfim, solidárias, né? E ele fez da cabeça dele uma loucura sem verba, sem grana, né? Sim. Ele inventou e um monte de gente apoiou, e ele deu muito certo. Mas na verdade ele não foi um cara que foi um investidor que foi lá e fez um evento, né? Ele só inventou e era solidário, beneficente, tomou essa proporção que mudou o mundo de lá para cá. Né? Ele é o cara que é o intérprete principal do filme The Wall, do Pink Floyd. Um cara cheio de... talvez até cheio de paranoia. Um espelho dele mesmo, assim, né? Que o The Wall é complexo, é uma relação de pais e filhos. Então é legal isso, assim. Eu acho que essa música Miss Sarajevo, do U2, assim, é sensacional. Ela é importante. Talvez esse momento, eu poderia citar 1 milhão de músicas que me deixam eufórico, mas essa ela tá num momento importante para mim. De vez em quando eu vou lá, boto, dou uma chorada por dentro. Assim. Não sou um cara de externar lágrimas, mas eu acho importante que a gente se derrube um pouco para dar uma olhada pro lado e dizer que tem coisa muito pior. Tem gente passando coisas muito piores do que a nossa pequena dor. Mas tu sabe que eu acho que também não é só a questão do pior. Existem momentos que não são os melhores das nossas vidas, mas que têm uma significância muito importante, né? Como, por exemplo, tu lembra da tua mãe, eu me lembro do meu pai. São pessoas importantes na nossa história. Sem eles, a gente não teria essa representação, nós não seríamos quem somos. Então, eu acho que recordar isso também é bom. Cada época, cada período, cada música te lembra do fato. E eu acho que deve ter música para todas as situações, né? Eu tenho várias, né? Não vou nomear. Não, mas assim, né? De cara, se te perguntar, aqui eu não posso ouvir que eu tenho. Me toca o coração. Não, eu tenho várias, né? Eu tenho várias. Cada momento, uma coisa que para mim é eterno, né? E quem me conhece sabe. Obviamente eu não tenho pai faz 13 anos, né? E me faz uma falta danada. Então, tem várias músicas que me lembram do meu pai, né? Por exemplo, a música Pai em si, né? Que eu toquei aqui no palco, essa música aqui. E tem várias outras, né? Internacionais, nacionais também. Cada época, cada sentimento que tu tem, que marca a tua vida em determinada situação, tu vai acabando lembrando de uma música. Já que o cara está envolvido na música, né? Aí, para essa situação tem essa música, para outra situação tem outra música. Para amor tem essa música, amor de filho tem essa música, para o trabalho tem essa música. Deixa eu passar um recado aqui, já só um minuto. Que a Rita está dizendo que está saindo da live aqui agora, mas que deseja um abraço para nós todos, né? E que é o ídolo da guitarra. Né? Olha aí. Obrigado. Que vai sair, mas que, enfim, vai levar. E amou a live. Ela já veio, inclusive, até tinha esquecido o nome dela, porque eu saí aqui e não consegui voltar. E Rita, desculpa aí não falar de ti antes, mas eu não consegui voltar aqui nos comentários. Obrigado. E tá aí nosso abraço e nossa gratidão. Muito obrigada por assistir a live com a gente. Siga conosco. E é isso, é muita gente aqui, bastante
pessoal comentando, falando que a live ainda precisa de parte 2. Tá, mas não acabou ainda, que Já a estamos- Edilane tá com medo de que já tá acabando ainda. Calma, ainda tem mais alguns Tá, mas eu minutos. digo, vai fazer intervalo, vai direto, vai... Quer fazer intervalo? Direto. Não, o cara que não gosta de intervalo, tu gosta de resolver Não, as não, coisas. daqui a pouquinho, na É o verdade, nós já seguinte, estamos já vamos encerrando. deixar selado e sacramentado a parte 2. Eu tô dentro. Isso aí. Ah, isso aí. Ó, tô E eu venho de Uber pra tomar uma cerveja depois. Chega de chimarrão. Chega. Mas eu te falei, né? Eu falei pra ele, assim, melhor eu vou, eu te busco. Não tem problema. Ele, não. Vamos ver se fizemos A gente mais pode... um som aí, então. Vamos mais um som? Vai. Antes eu vou Bora. contar uma coisa muito... Faz o som Claro. pra relaxar um pouco, depois eu Não, pergunto. vai. Pode falar. Eu vou tomar nos dedos. Vamos ver só o que o cara faz aqui. Aquela... Faz uma fácil pra eu poder mostrar os meus dotes vocais. O pessoal sai na hora da Hoje à live. noite teremos, tá mandando um abraço Quem? para o Jean. Hoje à noite teremos. Ah, Mandando abraço para o Jean, velho. O Du! Beijo, Du! Ah, Ó, Casper, a galera pedindo pra tocar. Toca Eles não uma querem- boa aí. Eles não querem nem Docas. ver eu e a Renata. Podemos sair da tela agora, fica só vocês dois. menos ontem. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou. Uma voz suave, quase que normal, dizendo que não era bem assim, não necessariamente o fim de uma coisa tão única e casual. não tem como. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. O silêncio preso na minha garganta e o medo da verdade. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido. Essa voz que chega devagar pra debochar, pra enlouquecer, pedindo pra eu pular de olhos fechados. Ai, barbaridade. Essa voz que chega debochar, mais outro lado. Vejo ganhar asas e voar. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Minha amiga, minha namorada, onde eu fui te encontrar? Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido.
mexem com a gente e não tem explicação, né? Ó, a galera tá chorando em casa junto! E é isso. E ainda veio a gente ouvindo uma música que eu gosto muito, aí veio um recado também da Edilane, né? Que fala que ela acompanha a gente desde a primeira live, faz mais de 6 meses, né, Nisso? Vai fazer um ano. Vai fechar um ano agora. Agora em julho fecha um ano. E ela fala que tá orgulhosa, né? Eu e a Nice começamos lá, perrengue, né, Nice? Deus, o livre. E ela fala sobre o orgulho, né, também. E, enfim, aí... uma música que eu gosto tanto, ver essa mensagem aqui, ferrou, né, velho? Somou, ferrou. Não tem. É agradecer pelo universo e pelas coisas maravilhosas que... Pelas pessoas maravilhosas como vocês, né, que entraram, que abriram as portas. No aniversário dele, eu falei pra ele, eu tive que fazer um agradecimento, porque ele me confiou a marca dele, a empresa dele, ele nos recebe sempre. Então, né, esse tipo de sei lá, é um negócio assim que não tem explicação, né? Não Deixa Deus. pelo menos falar de nós, por um minuto ouvir tua voz. Não precisa me perdoar. Vamos terminar a live. Já não consigo entender se quem amou pra valer, se agora tudo faz. Quem já não me quer mais, se diz que nunca vai me ligar na hora que a saudade dá vontade de apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Quero esquecer como se fosse fácil, apagar tudo assim, matando nossa história metade de mim. Vou deixar. Sensacional! Só não vou subir porque você é muito alto. E aí, gurias? Maravilhosa! Agora vem a live. pergunta pro Jean. E já vamos encerrar por aqui. Ele vai se emocionar agora. Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que é uma coisa muito importante pra ele. Jean, o Veco contou pra gente, né, da experiência ali, da passagem para a música tradicionalista, da música tradicionalista por nenhum. Como é que foi o Jean? Tu falou muito rápido do Jean, mas a gente quer saber um pouquinho dessa experiência da confraria, né? Porque quem conhece o Jean sabe que a confraria é o Jean é a confraria. Então, um momento decisivo, né? Quando tu decidiu montar e assumiu ela como a tua vida? Não, isso aí que nem eu falei, né? Eu tinha essa ideia incubada dentro de mim desde adolescente de gostar muito de rock, frequentar vários lugares e em vários momentos da vida estar com algumas pessoas que me proporcionaram muitas coisas. E aí nessa andança da vida ali, acabei conhecendo mais 2 camaradas na época, e esse lance de andar de moto junto, de passear de moto, foi quando um colega meu falou pra mim assim, disse, cara, vamos montar um grupo pra nós e vamos sair desse. Eu disse, não, vamos. E aí a gente montou a Confraria das Máquinas. E na verdade era um projeto de a gente se reunir para fazer um churrasco, juntar os amigos, tocar um violão. Não era um lance comercial. Só que desde o primeiro dia lá no início aconteceu que estávamos nós ali, os amigos, tocando um violão, com as famílias, um churrasco e bebendo uma cerveja. Um dia entrou um cara e disse assim, posso tomar uma cerveja? Pode, entrei com nós, toma. Tinha um freezer só que era para nós. E esse cara veio, tomou, beleza, quanto é? Nunca ouvi essa pergunta. Era para nós, né? E aí o cara disse, quanto é? Eu disse, não é nada, o cara foi embora. Passou na outra semana, ele veio com mais 2 pessoas e disse assim, os caras fizeram um espaço ali
retrô, bem decorado e tal, e eles fazem um rock. E já era aqui? Não era nesse E a bebida é liberada. E vamos lá, né? Eles, meu, trouxe um colega meu aqui e tal, 2, 3 pessoas, beleza. Entra aí, vai, tomou. Quanto é? Disse, cara, não, bem com nós. Na outra semana veio uma turma, e aí foi a terceira vez que a gente ouviu aquela pergunta, quanto é? A gente se olhou, disse, quanto é? Quanto é? É tanto. E ele pagou. Aí eu, olha aquela troca, né? Fazendo o rock, um lugar bacana, o cara entrou. Eu disse, cara, né? É isso que eu quero. Passou ali, não. Era nossa. Deu 1 mês e meio ali, tinha umas 30 pessoas, 40 dentro do bar e umas 100 pessoas na rua. Na vizinhança, incomodando a vizinhança. Umas 100 pessoas na rua, e eu disse, mas o que é isso? Não. Aí um colega nosso falou assim, um outro de fora, disse assim, meu, vieram no bar de vocês, tem um bar? Disse, não, a gente fez isso aqui pra nós. Não, meu, vocês têm um bar? Sensacional. Vocês têm um bar. E aí ele trouxe nós para esse local aqui, e em 3 meses a gente fez essa obra aqui, essa estrutura, e colocamos uma data de inauguração. Há quanto tempo? 8 anos. E aí deu 460 comandas, eu botei a bandalheira, botei 4 bandas para abrir, botei a bandalheira na inauguração. Deu, explodiu, e de lá para cá eu comecei a fazer agenda e vender, e disse, agora vou fazer o que eu quis fazer com 15, 16 anos. Agora, daí me possibilitou estar aqui no palco, tocar com um monte de gente, e me aproximar de várias pessoas que eu sou fã, e não tive a oportunidade de estar junto, e depois de passar a ser, tipo, não só de contratante, digamos assim, ser colega de trabalho, e ter uma interdependência, que nem aconteceu na pandemia, de eu poder proporcionar várias coisas para os meus colegas músicos, e ali toda essa galera que já me conhece antes do bar e depois durante o bar, de saber que eu sempre fui envolvido nisso desde a adolescência, e as pessoas que estão comigo há 30 anos ali, que me conhecem há mais de 30 anos, saber que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, e dizer assim, e agora foi, essa semana ainda, não sendo repetitivo, um colega meu falou para mim, cara, tu sempre gostou disso, né, desde adolescente. Como é que tu conseguiu fazer o que tu gosta? Agora surgiu uma Mas, pergunta, não adianta mudar o curso do uma Rio. pergunta que não pode calar. Como é que é a emoção de quando tu vai num show, por exemplo, no Teatro São Pedro, no Opinião, ou até na casa de um colega, como foi lá no 92, por exemplo, e a banda te chama? Porque em todos esses shows que eu tive o prazer de estar presente, né? Bandalheira, Rosa Tatuada e tantas outras bandas chamam ele no palco. Toda calma me chamou lá em Portão. Isso, e isso é fenomenal, porque qual é a banda que não quer tocar no Teatro São Pedro? Qual é a banda que não sonhou a vida inteira e tá na Opinião, e daí daqui a pouco tu não é a banda principal, ela tá lá comemorando o show de aniversário de 40, 30 anos, e eles chamam no palco o cara que sonha com isso. Isso aí é as relações. Emocionalmente. Não, pra mim o fato de estar ali no palco não quer dizer, eu digo, só quer dizer pela parceria e pelo carinho. Eu digo assim, botar do lado. Tem. Porque eu acho que eu Não, congelaria. carinho e respeito, porque quando eu tô assim num show, assistindo um show, na verdade eu tenho uma autocrítica ali que eu fico analisando, não que nem o Vec falou, se o cara, né, deu na trave, isso, aquilo, mas eu tô ali fazendo toda uma matemática. Por estar do outro lado do balcão também. Porque eu tô na plateia, mas já tô fazendo toda uma estrutura na minha cabeça, uma matemática, né? E obviamente o show tá ali, tá todo mundo delirando, tá sendo vendido, né? O produto sendo entregue, né? O maior prazer para todo mundo. Mas eu fico ali analisando tudo. Eu fico analisando, aí eu vejo assim, eles tocaram ontem de noite lá em tal lugar, estão tocando aqui agora. Pegaram uma van, pegaram um avião. Eu fico pensando que todo mundo tem família. Ele diz, que hora foi a passagem de som? Quem passou o som? Mas ele não trouxe todos os equipamentos, ele vai tocar só com 2 guitarras, mas então ele vai cortar aquela música. Aí, não, sabe, o cara fica ali olhando o show, mas eu tô aqui, ó.
fominha, conhece? Mas sabe que aquela música ele faz, né? Com tal equipamento e tal. Aí depende do lugar, eu fico olhando. Mas tem só 2 Rode. Quem é o técnico, filho? Se eu conheço o técnico. Eu fico olhando essas coisas, né? E tocam com a mesma excelência, né? Sim. É incrível. É isso, é que nem ele falou, né? Pai, veio de lá e não sei o que. E não, que hora? E que hora que tem pra. Eu né? fico analisando toda a estrutura, o conjunto eu da não obra. O Carlão tem uma frase muito legal que ele disse, nenhum é o seguinte, eu não sou pago para tocar, eu sou pago para viajar. Para tocar não precisa me pagar, a coisa que eu mais gosto na vida. É verdade. É para me ralar na bunda, num ônibus, num avião, numa van, A parte sem difícil, dormir, né? sem tomar banho, sem poder ter ido no banheiro direito, sabe? Essas coisas assim. Isso é um custo. Mas tocar é a cerejinha do bolo lá em cima. Mas eu te perguntei isso porque eu acho que eu congelaria, né? De estar assim, por exemplo, que, né? Eu tenho uma ideologia daquela pessoa e aí tu conhece ela pessoalmente e aí daqui a pouco ela não é mais só um conhecido, ela passou a ser teu amigo e aí daqui a pouco tu tá no show, tipo, te lembra que o alemão chorou no Teatro São Pedro, emocionado. O alemão veio lá, falou lá no palco, no microfone lá, e veio ele me botou na frente do palco ali, e aí tem uma música que eu gosto muito, que é do Mauro Kiwitko, né? Sim. Médico, que é Viva a Nossa Vontade, né? E aí, cada vez que toca essa música, que é uma música que eu gosto muito, me identifico com ela, né? Nem todos eles, nem tudo pode, só o tempo mostra a verdade, os olhos sabem, a língua mente, viva a nossa vontade. E aí quando o alemão tocou essa música lá, ele já veio lá, né, direto pra mim assim, aqui ó, very motion, né, me cumprimentar e tal, porque mexe comigo também essa música. E aí, demorou, mas ele me revelou. Não, porque... Demorou, mas foi? Foi uma pergunta que eu disse então. que era sentimental, porque no dia quem esteve lá, né, viu o alemão emocionado no palco, ele emocionado na plateia. Nem todos eles, nem tudo pode, só o tempo. Só o tempo mostra a verdade. Os olhos sabem, a língua mente, somente o que me invade que é o desejo de coisas do mundo. Eu quero as luzes da cidade. Os negros dias são luz do futuro. Dias de sol e sem perigo. Sem perigo. Mas é que agora duas músicas já é o suficiente. Então assim, ó, a galera tá dizendo o seguinte, que sim, são 2 convidados, então é 1 hora cada um, óbvio, nós temos até as 10, graças a Deus. Né? Então assim, acabou de falar bobagem e a gente quer vocês cantando, ou seja, mais 1 ou 2 músicas e já fechou as 2 horas. Então, agora, nesse momento, é com vocês. E Eu vou agora? me meter, viu? Eu vou fazer um back aqui Não pra bem... falar, agora tem que tocar. Que horror, né, cara? Coisa triste. É uma noite inesquecível, segundo a Edilane e a Vera. É isso aí. Vai lá. Esse florencinho. Essa arte barrivene do mar, que é algo assim, ó. E não se acostuma.
só agora, mas ainda sem me virar. Dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Ai, eu cansei. A Rê se emociona e a gente se emociona junto. Bueno. Eu tô já. Então, pra finalizar, eu vou pedir, que eu já tinha te pedido isso. Já sabe até o que é, né? Eu não sei, eu não me lembro. Fechar com uma música do Nenhum de Nós, né? Só se cantar. Quando é que tu vai cantar? Ah, meu Deus. Eu andei ensaiando, mas aí ela ficou Qual é? brigando comigo. Pode escolher uma aí. Fazer amor. Eu amo. Você vai lembrar de mim. Olha, detalhes de cetim, por favor. Aqui tem. Agora já foi foi pedido. Não, sinto muito, mas é a música. Ele vai me ajudar. Espero teu beijo, sinto vergonha, apenas desejo. Aqui? Sim. Minha boca treme, os olhos eu fecho, os seus estão abertos. Pega atrás. Bem, se não deu certo, eu achei que nós chegamos tão perto, mas agora com certeza eu enxergo. E no fim eu amei, foram nós dois, mas você lembrar, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Lembrar é o nosso final feliz. Você vai lembrar, você lembrar, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Lembrar é o nosso final feliz. Você vai lembrar, sim. Você vai lembrar de mim. A continuação na próxima live, tá prometida. Maravilhoso. Muito Muito obrigada. obrigada meninas. pela Muito participação de todos vocês. O meu carinho de novo. Muito Obrigado, obrigada. gurias. Olha lá o canal Reinice Perguntam. É isso aí. Indicação aí. Também segue o que eu falei das máquinas. E senhor, Eu vejo esse senhor aqui maravilhoso que faz essa dobradinha, esse sonzinho no Obrigado, fundo Luiz. ali, aquele que Gratidão. dói na Beleza. alma. Obrigada aí. Obrigado. Demais, foi sensacional. Muito obrigada. Valeu, E E a aí, beijo, até a próxima. Aí não se esqueçam. Oi. Semana que vem nós temos mais 2 convidados mega especiais. Se liga na programação. Até terça-feira que vem.